já ontem. A primeira parte eu não pude transmitir porque a conexão não permitiu. Não sei nem como é que eu consegui pelo Face Live. É porque o Face Live, na verdade, ele salva o vídeo, depois ele joga pra lá. O Periscope não faz isso. Mas enfim, o amigo que perdeu a primeira parte do Periscope pode entrar no meu Face, Aldemiro Dantas, né? É a página de temas jurídicos, lá estão. São duas partes que caiu a conexão. E aliás, olha, aqui se cair a conexão, eu volto em seguida, tá? Não tem esse negócio, caiu a conexão, eu volto, tá? Mas ontem nós falamos no roteiro. Boa noite, tudo bem? Professor Kleber Barros, muito obrigado por compartilhar. Ontem o roteiro está disponível lá na página do Face Temas Jurídicos. Eu coloquei o roteiro integral, tá? São 118 dicas no total. Eu coloquei 100 dicas, na verdade são... Opa, boa noite, tudo bem, Andrés? São 118 dicas, eu coloquei 100, na verdade são 118, só de direito de trabalho, e depois tem mais algumas de processo de trabalho, tá? E enquanto os amigos estão chegando, tanto aqui no Face Live quanto no Periscope, permitam-me fazer uma brevíssima divulgação. Boa noite, Samuel, tudo bem? Olha só, a partir do dia 30, segunda-feira que vem, o AD, cursos e concursos, vai começar a primeira fase da OAB Exame 20. Aulas à tarde e à noite, tá? E estaremos em novo endereço, aqui em Manaus, na Djalma Batista, número 170, nos altos do antigo Pedrosa, que hoje é Atacadão Queiroz, tá? E olha, os amigos têm perguntado, vai ser só OAB? Não, não vai ser só OAB não, tá? Nós vamos também colocar curso na área de trabalho, cálculo trabalhista, execução trabalhista, como interpor recurso de revista. Vamos colocar curso na área de penal, tá? Não me peçam para dizer o que vai ser em penal, mas nós vamos ter curso na área de penal, prática em penal, vai ter isso aí, tá? Opa, legal, muito obrigado, Samuel. E vamos ter também curso para o concurso do TRT, tá? Por enquanto o curso para o concurso de servidor, mas vamos ter também o curso para concurso de juiz do TRT, tá? Que deve abrir concurso em breve. Olha só, essa questão das dicas, eu vou começar agora, mas torna a fazer o desafio. O amigo pode escrever, veja no roteiro, acompanhe pelo roteiro, é muito mais fácil, tá? Do que você acompanhar só ouvindo eu falar. Lá no Face, na minha página de temas jurídicos, Aldemiro Dantas, né? Aldemiro Espaço Dantas, temas jurídicos, você encontra o roteiro, tem o link lá para o roteiro completo, é mais fácil você acompanhar. E pode conferir, amigo, depois da prova de domingo, pode conferir. Nessas dicas que eu vou falar aqui, no mínimo 80% da prova está englobado. Pode conferir, aposto com quem quiser isso aí, levando em conta a parte de trabalho e processo de trabalho, claro, tá? Pois bem, mas vamos lá. Ontem nós falamos até a dica de número 22, que trabalhava de bancário, especificamente do vigilante súmula 257 do TST. Bacana? Ainda falando em jornada de trabalho, mas agora jornada em regime de tempo parcial. O que acontece? Essa jornada em regime de tempo parcial está no artigo 58A da CLT. E é o seguinte, é o empregado que é contratado para trabalhar até 25 horas por semana, tá? Ontem eu fiquei de falar, caiu a conexão. Vai constar dessa prova recurso ordinário, tá? Estão falando por aí em inicial, em embargo de execução, vai cair recurso ordinário. Como é que eu sei? Eu tenho uma conexão direta com além e me disseram, eu tive um sonho, sei lá por quê, vai cair recurso ordinário, dane-se. Enfim, vamos lá ver, né? Vamos aguardar, mas acho que vai ser, de verdade, acho que vai ser RO. Opa, Robert, tudo bem, amigo? Beleza, bem-vindo. Meu grande colega Robert Bezerra, grande professor de processo civil, que estará em Manaus agora, na outra semana, num curso de prática em juizados especiais. Mas olha, vamos lá. Então eu dizia o seguinte, o artigo 58A da CLT, ele trata do trabalho em regime de tempo parcial, ou seja, aquele empregado trabalha até 25 horas por semana, tá? E recebe salário proporcional, ou seja, digamos, o empregado trabalha em jornada completa, recebe R$2.000, né? O empregado trabalha em regime de tempo parcial, trabalha, digamos, 22 horas, metade da jornada, receberá metade do salário, receberá R$1.000, tá? Inclusive, pode acontecer, isso está na OJ 358 da SDI1, pode acontecer desse empregado em regime de tempo parcial ganhar menos do que o salário mínimo por mês, porque é proporcional. Vejam, digamos que o empregado que trabalha em jornada integral, tá? Ele recebe R$1.000, trabalha 44 horas por semana, recebe R$1.000 por mês, né?
O empregado trabalhar 22 horas por semana, metade da jornada, metade da remuneração, R$ 500 por mês. Proporcional, isso é válido OJ 358. Isso só não vale na administração pública. Recentemente foi incluído o item 2 da OJ 358, diz que isso aí não pode para a administração pública. Conforme os precedentes do STF, na administração pública, ainda que seja a jornada em regime parcial, tempo parcial, tem que receber pelo menos o salário mínimo, tá bom? A dica de número 24, ainda sobre regime de tempo parcial, diz assim: esse empregado que trabalha em regime de tempo parcial, ele não pode fazer horas extras, não pode, está lá no artigo 59, parágrafo 4º, não pode. Se fizer, isso descaracteriza o regime de tempo parcial. E ele também não pode vender, entre aspas, 1/3 das férias. Ele não pode converter em pecúnia 1/3 das férias, tá? Lá no artigo 143 da CLT, o amigo encontra a possibilidade do empregado converter em pecúnia. Desde que ele peça até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo, ele pode converter até 1/3 das férias em pecúnia, mas ele tem que ter pelo menos 10 dias para gozo de férias. Pois bem, o empregado trabalha em regime de tempo parcial, não pode. Por que ele não pode? Porque ele já tem as férias reduzidas. O amigo vai encontrar as férias desse empregado no artigo 130A. Elas já são reduzidas, ele não pode converter, tá? Aproveito, isso tem um link para a dica seguinte, dica número 25, que trata do doméstico. Olha lá, acabamos de comentar na dica 24 que o empregado trabalha em regime de tempo parcial, tá? Professor Ariane Casado, muito obrigado por compartilhar, grande professora. Olha só, então, o empregado que trabalha em regime de tempo parcial, comentamos na dica 24, ele não pode fazer hora extra, mas o doméstico pode. A lei complementar 150/2012, tá, que define logo no artigo 1º o que é doméstico, é que ele trabalha no âmbito residencial da família e a atividade dele não é não é voltada para uma atividade produtiva, o trabalho dele não é para uma atividade produtiva, lucrativa. Esse é o doméstico, que trabalha mais de 2 vezes na semana. Pois é, para o doméstico também foi prevista essa jornada em regime de tempo parcial. Só que, ao contrário da CLT, a Lei Complementar 150 admite 1 hora extra por dia. Amigos, atenção aqui, cuidado que pode vir uma pegadinha na prova, tá? Regime de tempo parcial nos moldes da CLT. Não cabe fazer hora extra. Se fizer, descaracteriza o tempo parcial. Doméstico pode fazer 1 hora extra por dia, desde que não passe de 6 horas no dia. Mas pode fazer 1 hora extra. Então, cuidado que isso pode vir com uma pegadinha. Bacana? Nossa dica seguinte é sobre turnos ininterruptos de revezamento. Eu vou dizer para vocês o conceito que o TST apresenta. Depois vou dar um conceito mais fácil de identificar. O TST conceitua o que é turno ininterrupto de revezamento, que está no artigo 7º, inciso 14 da Constituição, aquele empregado que trabalha em 2 horários alternados, sendo que um deles é pelo período diurno e o outro é pelo período noturno, ainda que em parte não precisa trabalhar a noite toda. Por exemplo, em uma semana ele trabalha das 8 às 16. Na semana seguinte, ele trabalha de 16 à meia-noite, já é bastante. 16 à meia-noite, passou das 22 horas, já é período noturno, nos moldes da CLT. Então, ele trabalha em 2 horários, um pega o período diurno e o outro noturno, isso já é turno ininterrupto de revezamento. O amigo vai encontrar essa definição de turno de revezamento, repito, OJ 360 da SDI 1 do TST. Bacana? Além disso, olha só, eu vou dar um conceito mais fácil. Esse aí que eu mencionei, da OJ 360, é o conceito do TST. Mas, amigo, veja só como é fácil identificar. Você sabe por quê que esse empregado que trabalha em horários distintos, revezando, ele tem uma jornada menor? É fácil identificar. Esse empregado, ele não tem hora certa para comer, ele não tem hora certa para dormir, ele não tem hora certa para uma atividade social, ele não tem hora certa para nada, nem para fazer cocô, meu amigo. Então, você identifica assim: o empregado que não tem hora certa para fazer cocô, trabalha em turno de revezamento fácil. E a consequência vem na dica de número 27, né? A dica de número 27. Esse empregado trabalha em turno de revezamento, a jornada dele será de 6 horas por dia, tá? Mas, dica 28,
pode ser aumentada para até 8 horas por dia, súmula 423 do TST. E mais, a súmula 423 diz o seguinte: se aumentar de 6 para 8 horas por dia é válido, desde que por norma coletiva, não vale acordo individual, só por norma coletiva, tá? Se aumentar, essas 2 horas que forem aquecidas, elas não são horas extras, elas serão pagas como horas normais e não como horas extras, tudo bem? Dica de número 29, ainda nesse turno ininterrupto de revezamento. O empregado, se ele tiver intervalo, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. O TST, vou já explicar melhor, tá? Mas deixa eu posicionar. O TST diz isso na súmula 360. O Supremo Tribunal Federal diz a mesma coisa na súmula 675. O que acontece? Algumas empresas começaram a fazer o seguinte: o empregado trabalhava uma semana de manhã, na outra de tarde, na outra de noite, na outra de madrugada, revezamento. Aí a empresa dava o intervalo entre a jornada e dizia assim: olha, eu dei isso, súmula 423, muito bem. A empresa dizia: eu dei o intervalo, eu interrompi o trabalho. Como a Constituição fala em turno ininterrupto, a empresa dizia: então, se eu interrompi, não é ininterrupto, a jornada é de 8 horas. Não é. Mesmo que ele tenha intervalo, a jornada será de 6 horas por dia. Porque o que interessa, na verdade, amigos, é que seja revezamento. O que interessa é que numa semana ele trabalhe de dia, na outra ele trabalhe de noite. Em suma, o que interessa é que ele não tenha hora certa para fazer cocô. Pouco importa se ele tem intervalo. Não tem hora certa, é turno de revezamento, jornada de 6 horas, súmula 360 do TST. E aqui, sabe Deus por quê, o Face saiu do ar. Então vamos aqui rapidamente voltar para o Face, está com esse probleminha, acho que é o meu celular. Só um instantinho, amigo, já continuo. Vou só voltar aqui e carregar de novo essa porcaria desse Face, que não sei porquê, deu tchutchu e simplesmente apagou tudo. Mas ele está voltando já, ele volta. Pronto. Só escrever aqui dicas. Continuação. Pronto, lá vai. Tá. Só que diz assim: sua conexão não está boa para transmitir ao vivo. Um pouquinho, perdeu uns 10 minutos, né? Aí tá complicado esse negócio. Um dia a transmissão não permite, a internet não permite fazer pelo Periscope. Hoje tá legal pelo Periscope, aí não tá permitindo fazer pelo Face Live. Opa, agora voltou, pronto. Então vamos lá tentar no Face Live. 2, 1. No ar o Face Live. Pronto, amigos do Face Live, voltei. Estamos aqui e não tem esse negócio não. Se cair a conexão, eu volto. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Falava eu então na dica 29 que o fato do empregado ter intervalos não descaracteriza o turno de revezamento. Se é revezamento, jornada de 6 horas, ok? Dica número 30, ainda sobre esse turno de revezamento. Esse empregado que trabalha em turno de revezamento, quando ele trabalhar no período noturno, ou seja, entre 22 horas e 5 da manhã, ele terá a jornada noturna reduzida. Não é pelo fato de ser revezamento que ele vai ter 1 hora de 60 minutos, não, né? A gente sabe, artigo 73 da CLT, que o empregado que trabalha em jornada noturna entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, cada hora tem 52 minutos e 30 segundos. E isso vale para os que trabalham em turno de revezamento. OJ 395 da SDI 1 do TST. Tudo bem? Amigos, item seguinte das nossas dicas: compensação de jornada. Vamos encontrar compensação de jornada na CLT, artigo 59, parágrafo 2º, e na súmula 85 do TST. Olha lá, o básico, o essencial da compensação de jornadas. Primeiro, a compensação ela pode ser semanal ou ela pode ser anual. Semanal é aquela que o empregado trabalha a mais, por exemplo, de segunda a sexta, já para compensar o sábado que ele não trabalha. Bastante comum isso aí, né? Ele trabalha a mais de segunda a sexta para compensar o sábado. A compensação anual, também chamada de banco de horas, é aquela que o empregado, durante um período em que a demanda é muito alta, a produção é muito alta, esse empregado trabalha
2 horas a mais por dia. E um período depois, sei lá, 6 meses depois, no período de 1 ano depois, por isso é que é anual, ele vai trabalhar a menos, ou até vai gozar folga para compensar. No período de 1 ano, a média de trabalho dele não vai ultrapassar 44 horas por semana, tá? Então, essa é a compensação semanal, anual, tá? A anual, como o nome indica, ele compensa no período de 1 ano. Bacana? Pois bem, o que acontece? A dica número 32, a forma do ajuste dessa jornada, dessa compensação de jornadas. Quando for anual, a compensação anual ou banco de horas só pode ser ajustada por norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, tá? Já quando se tratar de compensação semanal, essa pode ser por acordo individual, desde que a norma coletiva não proíba. Então, o ajuste da compensação anual ou banco de horas só vale por norma coletiva. A compensação semanal pode ser por norma coletiva ou por norma individual, se a norma coletiva não proibir, tá bom? Se a norma coletiva disser não vale acordo individual, aí não vale acordo individual, tá? Outra coisa, o empregado que trabalha no regime de compensação de jornadas, ele não pode prestar horas extras de modo habitual. Se ele o fizer, isso vai descaracterizar o regime de compensação. Eventualmente, ele até pode fazer horas extras, tá? O que ele não pode é fazer isso de modo habitual. Se ele o fizer de modo habitual, isso vai, repito, descaracterizar o regime de compensação, tá? Então, assim, um de outro, tudo bem. Habitual deixa de ser compensação, tá? Porque o que marca a compensação é que nos dias em que ele trabalha a mais, ele não recebe horas extras, está apenas compensando os dias em que ele trabalha a menos. Mas se descaracterizar, aí ele vai receber como horas extras, tudo bem? Fechamos aqui compensação de jornadas, tá? Já temos aqui pelo menos, pode escrever, amigo, até aqui pelo menos 1/3 da prova. Pode escrever isso aí, e confira depois. Registro da jornada. O que acontece? O registro da jornada é obrigatório se houver mais de 10 empregados no estabelecimento. A CLT fala no estabelecimento, artigo 74, parágrafo 2º. Mas o TST interpreta dizendo que é na empresa. Agora, vejam, amigos, a FGV é extremamente positivista. A FGV se prende na literalidade da norma. Então, se aparecer na prova, possivelmente vai dizer no estabelecimento. Mas vejam, você pode considerar a empresa também, tá? Porque o TST é pacífico o entendimento nesse sentido. Mais de 10 empregados na empresa. Imagine um amigo, por exemplo, um banco, tá? Pega o banco, sei lá, o Banco Itaú. Em determinada agência do Banco Itaú, tem apenas 6 empregados, tá? Isso não dispensa o Banco Itaú de ter registro de jornada. Por quê? Porque no Banco Itaú como um todo tem, sei lá, 50 mil empregados. Tá? Então é na empresa e não no estabelecimento, tá? E isso nos leva em seguida para a dica próxima, que é a dica 35, que é o seguinte, a súmula 338. O que acontece? Nesses casos em que a empresa tem mais de 10 empregados, ela tem que manter controle de jornada. Acabamos de ver na dica anterior. Se ela não tiver esse controle de jornada, presume-se que é verdadeira a jornada que o empregado indicou na petição inicial, tá? Então, a inexistência do controle quando ele é obrigatório leva a presumir que a jornada que o empregado indicou na inicial é verdadeira. E mais ainda, se existe o controle, mas as anotações são uniformes, por exemplo, todo dia mostra que o empregado começava a trabalhar 8 horas em ponto, que ele saía às 18 em ponto. Isso é impossível de acontecer. E se é impossível, esse controle de jornada não vale. E se ele não vale, é a mesma coisa para efeito jurídico que não existir. Haverá a presunção de que é verdadeira a jornada que o empregado indicou na petição inicial, ok? Essa presunção, dica 36, é presunção relativa, admite prova em contrário. Olha só, amigo, como já foi cobrado isso na prova da OAB. Em determinada reclamatória, o juiz verificou que os controles de jornada da empresa eram uniformes, tá? A empresa disse que tinha 2 testemunhas para serem ouvidas. Começou há algum tempo sim. O juiz mencionou, a empresa mencionou que tinha 2 testemunhas para serem ouvidas. O juiz disse, não,
Como os cartões são uniformes, eu presumo que a jornada da inicial é verdadeira e dispenso a testemunha. E a questão que quer saber se o juiz agiu de modo correto. Não agiu, né? Ele não agiu de modo correto porque a presunção é relativa. A empresa poderia tentar provar em contrário, provar que aquela presunção não corresponde à realidade. Bacana? E a dica 37, ainda sobre o registro de jornada, mas especificamente em relação ao doméstico, tá? Olha lá, para os empregados regidos pela CLT, os não domésticos, é obrigatório o registro se houver mais de 10 empregados, comentamos. Em relação ao doméstico, mesmo que tenha só um, que é o mais comum, né? Um só doméstico na casa, é obrigatória a existência desse controle de jornada, tá? Está no artigo 12 da lei que rege o trabalho doméstico, lei complementar 150 do ano passado, 2015. Bacana? Então, repito, doméstico, um só empregado já é obrigatório o registro, tá? Falar um pouquinho de horas extras. Horas extras pressupõem que haja acordo escrito. CLT, artigo 59, tá? Então, isso significa o empregado, em regra, não é obrigado a trabalhar em jornada extraordinária. Ele precisa concordar, acordo escrito, tá? Prevendo no máximo 2 horas, mas tem que ter acordo escrito. Mas há alguns casos, dica 38, há alguns casos em que a CLT admite a imposição unilateral, ou seja, que não depende de acordo. O empregador pode impor o trabalho extraordinário. Esses casos estão previstos no artigo 61 da CLT. São os casos que a CLT denomina de necessidade imperiosa. Ou seja, são os casos em que houver serviço inadiável, serviço cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, ou nos casos de força maior. Tá? Então, nesses casos do artigo 61, a CLT permite que a empresa imponha o trabalho extra. Fora esses casos, tem que haver acordo, o empregado precisa concordar. Tá? Nesse acordo, dica de número 39, tá? São 2 horas extras por dia, no máximo. Tá? Isso gerou uma dúvida que eu vou já comentar. Eu vou logo adiantar, vou passar para a dica 40, já eu volto para 39. A dúvida é a seguinte, a lei só permite 2 horas extras por dia. E se o empregado fez 3? Havia empresa que contestava dizendo, olha, não, só pode 2, eu não posso pagar 3, tá? Então, o TST afastou isso aí na súmula 376. A súmula 376 aplica o chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. E, de novo, caiu esse negócio aqui, esse fez na graça, né? Eu vou já continuar, amigos, por favor, me dê só um minutinho. Eu vou já continuar por aqui. Vamos lá, Face de volta, eu não desisto nunca. Só que agora está encerrando o vídeo. Opa, tá aí, pronto, agora volta. Lá vem de volta isso aí, publicar, vídeo ao vivo, dicas, OAB, continuação 2. Pronto, vamos lá voltar. Tá? Insiste em dizer que minha conexão está fraca. Enfim, vou dar um vitamina B2 para minha conexão, que ela está fraca. Tá voltando, só um instantinho, por favor. Daiane, bem-vinda, já vou continuar. Eu estava falando da dica de número 39. Volta logo, porra. Coisa mais chata. Pronto, voltou agora. Permitir ao vivo. 3, 2, 1. Agora, lá vai. Olha só. Está dizendo o seguinte. Em regra, né, a empresa tem que ter o acordo do empregado para impor horas extras. Mas existem casos em que ela pode impor de modo unilateral. E a gente comentou assim, o acordo prevê o máximo de 2 horas por dia. Mas se o empregado trabalhar mais do que 2 horas extras por dia, a empresa, é claro, tem que pagar todas, tá? Isso consta da súmula 376 do TST, está indicado na dica de número 40, tá? Então, havendo 3 horas extras por dia, tem que pagar as 3, lógico, né? Primazia da realidade sobre a forma. Pois bem,
Nesse acordo, a gente comentou assim, podem ser ajustadas 2 horas por dia, mas agora olha só, nos casos do artigo 61, nos casos em que a empresa pode impor o trabalho extra, olha como é que vai funcionar, tá? Essa imposição do trabalho extra vai ser assim, nos casos de serviço inadiável ou serviço cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, no máximo o empregado poderá trabalhar 12 horas por dia. Jornada normal, geralmente de 8, 39 e 40. Estão aí emboladas as duas que são similares, simultâneas. O que acontece? Serviço inadiável ou serviço cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. Total, 12 horas por dia. O empregado trabalha 8 horas, é jornada normal. Ele pode prorrogar por mais 4, total de 12. Tá? Já nos casos de força maior, não há limite. Força maior, a empresa vai exigir o trabalho dele pelo tempo necessário, até o empregado cair morto e exausto no chão. Claro que é um exagero isso aí, né? A empresa vai exigir isso aí de modo razoável com a preservação da saúde do empregado, mas a lei não prevê limite. Só há limite nos casos de serviço inadiável ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. Fechou? Fechou horas extras, o que você pode ser cobrado é isso aí. Amigos, vou colocar mais uma coisinha de horas extras que não está no roteiro, mas eu vou colocar porque é importante. É a dica 40,1, 40,5, pronto, não é a 41 ainda. Olha só, artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT, ele estabelece os empregados que não têm direito a horas extras. Quem assistiu a primeira parte, eu falei nisso ao Tratado Bancários, tá? Vou repisar agora de modo geral. O que acontece? Esse artigo 62 da CLT diz assim, não terão direito a horas extras, não é com essas palavras, mas isso que ele quer dizer, os empregados que trabalharem em atividade externa incompatível com o controle da jornada. Então, olha só, não basta que seja atividade externa. Tem que ser atividade externa incompatível com o controle da jornada. O motorista de ônibus trabalha atividade externa, mas ele é controlado rota a rota. Então, não é o caso, tá? É aquele empregado que não tem como controlar. Esse não tem direito a horas extras. E não tem direito a horas extras, artigo 62, inciso 2. O empregado que exerce cargo de gerência não precisa ter o nome de gerente, tá? Basta que ele exerça o encargo de gestão e que, por força desse cargo de gerente, de gerência, de gestão, ele receba um adicional, uma gratificação de pelo menos 40% sobre o salário do cargo efetivo. Esse empregado não tem direito a horas extras, tá? Então, nós falamos isso sobre o bancário, para dizer que o bancário que for gerente geral de agência se enquadra nesse artigo 62, inciso 2. Ele não tem direito a horas extras, se ele receber essa gratificação de pelo menos 40% do salário do cargo efetivo. Bacana? Então, artigo 62, vá lá, é importante, pode aparecer na sua prova. Tema seguinte, jornada itinerary, jornada no itinerário, jornada no deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. O que acontece? Normalmente, o tempo de deslocamento que o empregado faz da casa para o trabalho para casa, ele não é computado na jornada de trabalho, normalmente. Mas nos casos que a gente vai ver agora, ele será computado, será a jornada do itinerário, jornada in itinerary, tá? Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer essa questão. Eu peço perdão aos amigos, mas é porque no final até posso responder pergunta, mas aqui eu vou focar só nesse meu roteiro, tá? Senão vai dispersar muito. Eu vou focar no meu roteiro de dicas. Ao final eu estou à disposição para responder perguntas, tá? Só um pouquinho de paciência. Olha só. Então a jornada será considerada jornada itinerante quando houver as condições previstas no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que é o seguinte. Olha só, primeiro, transporte fornecido pela empresa. Transporte fornecido pela empresa, local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. E de novo meu Face foi embora. Pelo amor de Deus, esse negócio está complicado. Minha conexão foi pausada. Tá complicado esse Face, viu? Eu já continuo, eu não desisto. Pronto, vamos lá, vai voltar agora o Face. Tá aí, posso aproveitar para responder a pergunta. Se o amigo quiser fazer agora, vamos lá. Enquanto o Face não volta, responda a pergunta que alguém tinha para fazer. Tuas ordens. Mande brasa. Pode mandar, a galera do Periscope pode mandar pergunta. Estou aqui. Enquanto o Face não voltar, eu estou aqui. Já está voltando. Pô, agora que eu quero responder, não vem a pergunta?
Pode mandar, rapaz. Face, dicas, continuação 3. Pronto, e lá vai. Vamos lá pro Face de volta. Voltamos no Face Live, né? Não é porque o Face tem a vantagem que ele fica gravado, né? O Periscope ele apaga rapidinho, o Face acaba ficando mais fácil. Olha só, então tá, a gente, na dica 41, haverá jornada itinerante, o tempo de deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, será computado como tempo de jornada, nos casos do artigo 58, parágrafo 2º, tá? Nenhum. Parcial não pode fazer horas extras. Então, artigo 58, parágrafo 2º. Ou seja, quando for a empresa quem forneça o transporte, local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Tá? Esse tempo, se essas condições estiverem atendidas, ou seja, estão sim. Olha só, porra, esse Face está foda. Enfim, vou ficar no Periscope mesmo, assim tá complicado. Olha lá, Periscope só, Face dançou. Deixa eu só uma última vezinha, eu vou só avisar para os amigos do Face que eu estou no Periscope, quem quiser assistir por lá, fica, mas eu vou abandonar esse Face, de uma vez está muito chato esse negócio, eu vou ficar só aqui no Periscope. Só um minutinho, por favor, o tempo que eu aviso da galera, só para não deixar quem está aguardando na mão. Já volto aí. Vamos lá, tá aqui. Amigos do Face Live, olha, tá sem condições desse Face, eu vou ficar só no Periscope, tá? Se tornar a cair a conexão do Face, se o seu amigo puder, me acompanhe lá pelo Periscope, tá? Depois eu divulgo pelo Face o link, eu vou baixar lá do Periscope e divulgo o link, tá? Porque tá muito complicado, tá caindo o tempo todo esse Face, atrapalha demais essa conexão, reconexão e por aí vai. Mas enfim, estava tratando da dica 41, passando para 42, está dizendo o seguinte: se atendidas as condições para que seja considerada a jornada itinerante, ou seja, transporte, vai ter dica de processo também, ou seja, transporte fornecido pela empresa, local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, que é jornada itinerante, mesmo que a empresa cobre pelo transporte, isso será considerado jornada itinerante. Súmula 320 do TST, tá? Então, olha só, o fato da empresa cobrar pelo transporte não descaracteriza a jornada itinerante, se atendidas as condições que vimos na dica 41, na dica anterior, tudo bem? Por outro lado, tem que ser local de difícil acesso, não servido por transporte público regular, tá? Se for transporte insuficiente, mas existe transporte, neste caso não haverá jornada itinerante. O TST, na súmula 90, diz assim: não basta, caiu o Face, vai ficar fora mesmo agora. O TST, na súmula 90, diz assim: não basta a mera insuficiência do transporte público coletivo, tem que ser a inexistência, tá? Então, havendo inexistência, tem sim, vou fazer isso, tem sim. Aqui pelo Periscope, você baixa o link com o Scope Down e dá para compartilhar onde quiser. Vou fazer isso aí, tá? Vou fazer. Aliás, eu vou já, para evitar, eu também não confio muito nesse Periscope, eu vou já dar uma paradinha, só para não ficar muito longo o vídeo, e volto em seguida, tá? Já eu faço isso, daqui a pouquinho, assim que terminar a jornada de trabalho. Pois bem, olha o que acontece então. Não basta, TST súmula 90, não basta que o transporte seja insuficiente, que o transporte demore demais, tem que ser inexistente para que caracterize a jornada itinerante, tá? E aí, amigos, dica 44, algo que já foi cobrado na prova da FGV. Olha lá, as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas podem ajustar por norma coletiva, tá? Um tempo médio. Por exemplo, o que acontece? No deslocamento, que a rota passa recolhendo os empregados. O empregado que ingressa no ônibus, logo no começo da rota, digamos que ele leva 40 minutos, tá? O empregado que ingressa já no meio da rota, ele leva 20 minutos. Para não ter que controlar um por um, pode-se ajustar um tempo médio, digamos, 25 minutos para todos, tá? Não interessa em que ponto ele entre, 25 minutos. Isso é válido, CLT
Artigo 58, parágrafo 3º. Mas isso é válido só para empresa de pequeno porte ou microempresa e por norma coletiva. Isso, quando apareceu na prova da OAB, foi para você recorrer de uma sentença, esse ajuste era feito numa empresa que tinha 1.600 empregados. Ora, 1.600 empregados não é nem microempresa nem empresa de pequeno porte, tá? Então você tinha que atacar por aí, tá? Só vale para micro ou pequena empresa. Bacana? Passamos para as dicas sobre intervalo intrajornada, tema sempre quentíssimo. Rara a prova que não aparece algo sobre intervalo intrajornada. A CLT, no artigo 71, faz a seguinte divisão. Ela separa quando a jornada do empregado for de até 6 horas por dia e quando for superior a 6 horas por dia. E diz assim, quando a jornada for de até 6 horas por dia, o intervalo será a cada, no máximo, 4 horas, 15 minutos de intervalo. Quer dizer, o empregado não poderá trabalhar mais do que 4 horas seguidas. Trabalha 4 horas, no máximo, pode ser menos, não pode passar de 4 horas para 15 minutos, depois ele continua. Por exemplo, o bancário. O bancário cuja jornada é de 6 horas. Ele entra às 9 da manhã, 9 e 6, 15. Mas não é assim. Ele vai trabalhar, por exemplo, das 9 até as 13, 4 horas. Aí ele para 15 minutos, até as 13 e 15. E depois, de 13 e 15 até 15 e 15. Então, ele tem esses 15 minutos de intervalo que não contam como tempo de jornada. Tá bom? Já, se a jornada for superior a 6 horas por dia, a CLT no artigo 71 diz assim, mínimo de 1 hora de intervalo e máximo de 2 horas de intervalo. Mas o interessante, amigo, olha só, o mínimo pode ser reduzido e o máximo pode ser aumentado. Vamos lá ver como. Dica 47. Esse máximo de 2 horas pode ser aumentado, mas só por norma coletiva. Norma coletiva pode aumentar para 3 horas de intervalo, para 4 horas de intervalo, só por norma coletiva. E atenção para uma forma como isso pode ser cobrado. Se houver esse aumento, tá, por acordo individual, não vale. Tem que ser por norma coletiva, tá? Se for por acordo individual, o que passar de 2 horas é considerado tempo à disposição da empresa. É como se fosse tempo trabalhado. Por exemplo, digamos que o empregado e o empregador, em acordo individual, aumentaram o intervalo para 3 horas. Na verdade, vai ser assim, 2 horas são de intervalo e 1 hora é como se fosse hora trabalhada, hora à disposição da empresa, tá? Então, só pode aumentar por norma coletiva. Já, dica 48. O tempo mínimo de 1 hora pode ser reduzido, mas não pode ser sequer por norma coletiva. Essa redução só será válida se houver autorização do Ministério do Trabalho, tá? E para que o Ministério do Trabalho autorize, ele vai verificar as condições locais do refeitório. Vou traduzir. Ele vai verificar se é possível que, apesar da redução, o empregado possa se alimentar e ainda tenha alguns minutos para repouso. Se isso for possível, o Ministério do Trabalho vai autorizar a redução. Caso contrário, ele não vai autorizar. Mas, repito, a redução não pode ser feita por norma coletiva. Está na súmula 437 do TST. Essa redução do intervalo mínimo de 1 hora, só com a autorização do Ministério do Trabalho, que vai verificar no local. E mais ainda, se os empregados estiverem trabalhando em regime de horas extras, em hipótese alguma será autorizado. O empregado trabalha em horas extras, ele tem que ter mesmo, no mínimo, 1 hora de intervalo. Tá bom? Uma última dica sobre esse intervalo intrajornada é o intervalo que não foi gozado de modo integral. O empregado não teve intervalo algum, ou ele teve intervalo, mas parcial. Digamos, ele teve 40 minutos de intervalo, ou teve, 35 minutos de intervalo. Pois bem, tanto o empregado que não teve intervalo, como aquele empregado que gozou apenas de modo parcial o intervalo, ele tem direito a receber como horas extras o tempo total do intervalo. Não é apenas o tempo dos minutos não gozados. Por exemplo, ele teve 40 minutos de intervalo. Ele não vai receber apenas os 20 que faltaram. Ele vai receber 1 hora integral. E mais, essa hora que ele recebe é hora extra. Terá o adicional de no mínimo 50% e vai refletir sobre as demais parcelas. Vai refletir sobre 13º, sobre férias, aviso prévio, FGTS, etc. É hora extra, repercussão normal nas demais parcelas. Bacana? Tudo isso está na súmula 437, em especial no item 1 da súmula, ok?
O outro intervalo que a gente vai comentar é o intervalo interjornadas, o intervalo entre duas jornadas, tá? O que acontece? Dica número 50. O artigo 66 da CLT diz assim: entre o término da jornada de um dia e o começo da jornada do dia seguinte, esse aqui é o entre-jornadas ou interjornadas, tem que haver um intervalo de no mínimo 11 horas. Por exemplo, da hora em que o empregado para trabalhar na segunda-feira até a hora em que ele retorna na terça-feira, tem que haver 11 horas. Artigo 66 da CLT. O que faltar para 11 horas vai ser pago como hora extra. É o que consta da OJ 355 da SDI 1. Por exemplo, digamos que de segunda a sexta, o empregado trabalha de 16 até meia-noite, tá? Ele sai à meia-noite. No sábado, ele volta às 8 da manhã. Olha o que aconteceu. De segunda a sexta não houve problema. Mas, de sexta para sábado, na sexta ele parou de trabalhar à meia-noite. No sábado ele voltou às 8 da manhã. Ele teve apenas 8 horas de intervalo, tá? Ele teve 8 horas de intervalo. Significa, não entendi, súmula 318, onde é que está isso aí? Ah, é verdade, eu volto já lá, é verdade. Olha só, olha lá então, o empregado na sexta-feira está dizendo, ele parou à meia-noite, voltou no sábado às 8 da manhã, ele teve apenas 8 horas de intervalo, faltaram 3 horas para completar as 11, ele receberá 3 horas extras, tá bom? Está na dica 51, é OJ 355 da SDI 1 do TST. Agradeço ao amigo que deu a dica, realmente está errado, olha lá, na dica de número 47, quem está acompanhando pelo roteiro, por favor, corrija. Onde está mencionada a súmula 318, é súmula 118. Esse estagiário é fogo, né? Enfim, houve uma pequena falha, tá? Então, súmula 118 e não 318 na dica de número 47, tudo bem? Então, vamos lá. Dica 52, já tratando sobre repouso semanal remunerado. Tá? Repouso semanal remunerado é um período de 24 horas de repouso na semana, semanal, né? Na semana, preferencialmente no domingo.